Olá, aqui é o professor LG e eu vou resolver uma dúvida enviada pelo Adrian. Antes de resolver, eu preciso falar sobre 3 regras de inferência. A primeira regra de inferência que eu vou falar é a regra da adição. Como que funciona essa regra? Imagina que eu tenho uma premissa que eu vou chamar de P. E a partir dessa premissa, eu vou concluir que também é verdadeiro P ou Q. Essa é a regra de adição. Se eu tenho uma proposição P e uma conclusão P ou Q, toda vez que P for verdadeiro, P ou Q é verdadeiro. Eu posso mostrar a validade desse argumento através de uma tabela verdade. Imagina que eu vou colocar aqui uma proposição P, que é a minha premissa, e a minha conclusão. A minha conclusão é P ou Q. Aqui é a minha conclusão. Eu vou criar a tabela verdade. Vou colocar aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Na proposição P ou Q, eu coloco aqui, alinhado com P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Alinhado com Q, eu coloco verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E construo a tabela verdade do P ou Q aqui, Então, fazendo, verdade ou verdade, vou fazer de vermelho aqui o resultado da verdade. Verdade ou falsidade da verdade, falso ou verdadeiro da verdade, falso ou falso da falsidade. Só apagar que eu não preciso mais disso aqui. Agora, como que eu verifico que esse é um argumento, né? Como que eu verifico a validade desse argumento? Toda vez que a minha premissa for verdadeira, a minha conclusão será verdadeira. Em quais linhas a minha premissa é verdadeira? Na primeira linha e na segunda linha. E nessas duas linhas, a minha conclusão também é verdadeira. Então, isso verifica o quê? A validade do meu argumento. Então, já tenho a primeira regra de inferência, chamada regra de adição. A segunda regra de inferência é chamada regra de simplificação. Então, vamos ver como funciona essa regra. Eu tenho uma premissa P e Q. E a conclusão que eu posso ter é P. Olha só, eu simplifico. Eu tenho um P e Q, uma proposição com conectivo E, e eu concluo uma das partículas, né? Eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. Se P e Q é verdadeiro, com certeza o P isoladamente é verdadeiro. Mas vamos ver por tabela verdade esse argumento. Então, o P e Q é a minha premissa e o P é a minha conclusão. Eu quero mostrar a validade desse argumento. Então, vamos criar a tabela verdade aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E na proposição P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tabela verdade do P e Q vai ficar verdadeiro, falso, falso e falso. O E, né, a conjunção, só é verdadeira quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, olha só, apenas a primeira linha é verdadeira. E nessa linha que eu tenho a verdade, da premissa, a minha conclusão também é verdadeira. Então, o argumento está verificado. Essa aqui é a regra da simplificação. Agora, vamos para a terceira regra. A regra do silogismo hipotético funciona da seguinte maneira. Eu tenho duas premissas. A primeira, uma condicional, se P, então Q. E a segunda, uma condicional, se Q, então R. A conclusão que eu posso ter seria se P, então R. É bem parecida com a propriedade transitiva que a gente fala em matemática, né? Por exemplo, se um número é maior do que o outro, 7 é maior do que 4 e 4 é maior do que 2, 7 é maior do que 2. Olha só, se P então Q, se Q então R, eu posso dizer que se P então R. Por exemplo, se eu nasci em Santos, então eu nasci no estado de São Paulo. Se eu nasci no estado de São Paulo, então eu nasci no Brasil. Se eu nasci em Santos, conclusão, então eu nasci no Brasil. Como que eu demonstro a validade desse argumento? Bem, eu preciso criar uma tabela verdade, só que eu tenho 3 proposições simples, P, Q e R. Então, vai ser uma tabela verdade com 8 linhas. E para demonstrar a propriedade, a validade de um argumento, eu faço o seguinte, eu transformo
numa conjunção, eu falo que essa afirmação, né, esta proposição e esta proposição, e concluo esta proposição. Então, eu teria que fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma tabela verdade aqui, ó. Eu vou ter P, se P então Q, e se Q então R, e a minha conclusão seria se P então R. Aqui é a minha premissa e aqui é a minha conclusão. Então vamos lá, vou precisar de 8 linhas. Começar aqui com P. Eu coloco 4 verdades, 1, 2, 3, 4 verdades e 4 falsidades. Depois, no Q, eu vou colocar alternado de 2 em 2. Olha só, coloquei alternado de 4 em 4, 4V, 4F. Aqui eu vou colocar alternado de 2 em 2. E aqui alternado de 1 em 1 as minhas verdades e falsidades. Então, tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui eu tenho o que novamente. Então, vamos repetir, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tem uma proposição R, então eu alterno de 1 em 1. Ó. Verdade, falsidade. Verdade, falsidade. Verdade, falsidade. Verdade, falsidade. Aqui na minha conclusão eu tenho P e aqui eu tenho R. Então vamos colocar o P, que são 4 verdades, depois 4 falsidades, e o R, que é alternado, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, eu vou calcular essa parte aqui, ó, se P, então Q, esta coluna, e se Q, então R, esta coluna. Vamos lá. Verdade com verdade é verdadeiro, verdadeiro. A única maneira de um se, então, ficar falso é quando eu tenho um antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então, tem aqui, ó, falsidade, falsidade, depois tudo verdade. Agora, aqui, ó, se Q, então R, vai ficar, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Eu vou riscar isso aqui, ó, que eu não vou precisar mais dessa parte aqui. E eu vou fazer aqui a minha conclusão, né? Ó. O E, eu preciso pegar esta verdade e esta verdade e colocar o resultado aqui. Então, vamos lá. Verdade e verdade da verdade. Aqui eu tenho uma falsidade, então será falso. Né? Tinha uma falsidade aqui, eu tenho uma falsidade aqui. Então, esta linha é falsa. Eu tenho falso aqui, então esta linha aqui é falsa. Depois eu tenho verdade e verdade, verdade e falsidade da falsidade, verdade, 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 verdade. Então, está aqui a minha tabela verdade da minha premissa, né? Das minhas premissas em conjunto. Ó, fiz uma conjunção, a primeira e a segunda premissa. Deu este resultado. Agora eu vou fazer a tabela verdade da minha conclusão. Então, aqui, ó, eu tenho a minha conclusão. Verdade e verdade da verdade, verdade e falsidade da falsidade, verdade e verdade, verdade e verdade e falsidade da falso, falso e verdadeiro e falso da verdade. Se o meu antecedente é falso, a minha proposição já é verdadeira, né? Que a única forma de obter uma falsidade seria antecedente verdadeiro, consequente falso. Aí o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar nas minhas premissas. Em quais linhas a minha premissa é verdadeira? Na primeira, na quinta, na sétima e na oitava. E aí eu olho as mesmas linhas na minha conclusão. Ó. Verdade na primeira, verdade na quinta, verdade na sétima e verdade na oitava. Então, está verificado o meu argumento por tabela verdade. Tá? Então, esse argumento chama-se silogismo hipotético. O que ocorre? Se eu tenho uma condicional, se P, então Q, e aí o final, o consequente da primeira é igual ao antecedente da segunda, ó, se Q, então R. Aí eu posso fazer um atalho, ó, se P, então R. Então, eu fiz aqui o meu silogismo hipotético, que é essa regra de inferência.
Agora eu vou para o exercício em si. Vamos lá. A pergunta que o Adrian me mandou, e se você quiser também pode mandar uma pergunta, é só olhar na descrição, é a seguinte, ó. A premissa 3 menor do que 5. E a conclusão, isso aqui, esse símbolo aqui, indica que a direita está a conclusão e a esquerda está a premissa. Ó. 3 menor do que 5 ou 3 menor do que 2. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar nome. Eu vou chamar de proposição P 3 menor do que 5. E chamar de proposição Q 3 menor do que 2. E eu vou reescrever isso aqui, ó, utilizando as minhas letras, que eu chamei cada uma das proposições. Então, eu tenho aqui 3 menor do que 5, seria P, depois como premissa e a conclusão. Novamente, eu tenho 3 menor do que 5, P, aqui eu tenho o ou, e depois eu tenho Q, P ou Q. E essa regra de inferência é chamada de regra da adição. Olha só, P, premissa, conclusão, P ou Q. Regra da adição foi utilizada aqui nesse argumento, né, para justificar a validade. Usei a regra da adição. O item B diz o seguinte, ó, x maior do que 4 e x maior do que 8. Premissas. Conclusão, x maior do que 4. Então, o que eu vou fazer? Vou dar nome aqui para as minhas premissas. Vou chamar de P, x maior do que 4. Vou chamar de Q, x maior do que 8. E aí, o que ocorre? O meu argumento pode ser reescrito dessa forma, ó, P e Q como premissa e P como conclusão, né? Então, tem aqui premissa, P e Q, conclusão, P. Isso é uma regra. É chamada de regra de simplificação. Regra de simplificação, conforme a gente já viu, fez até a tabela verdade para mostrar a validade desse tipo de argumento, né? Então, eu justifico a validade desse argumento por essa regra, a regra de simplificação. No item C, eu tenho duas premissas e aqui a minha conclusão. A primeira premissa é um se então, uma condicional, ó, se, que, se somente se R, então R. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar de proposição P, vou usar P maiúsculo porque é uma proposição composta, de que se e somente se R. E eu vou mudar o meu R para um R maiúsculo. Então, R seria a minha proposição Rzinho aqui, ó. Coloquei um R maiúsculo para a minha proposição R. E eu vou criar também a proposição S. A proposição S é esta aqui, ó. Essa parte, ó, negação de P, se e somente se S. Então, eu tenho aqui, ó, a negação, anotar aqui, ó, a negação de P, se e somente se S. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, ó, que se e somente se R, representado por P, então R representado pelo R maiúsculo. Isso aqui é a minha primeira premissa. Aqui eu tenho a minha segunda premissa, seria o R, então, né, se R, então, a negação de P, se e somente se S, que é esse S aqui. E aqui eu tenho, ó, que se e somente se R, que é o meu P, e a negação de P, se e somente se S. Então, vamos reescrever isso aqui, utilizando essas novas letras que eu coloquei aqui. Então, a primeira premissa, vou colocar aqui, ó, como P, se P, então R. A segunda premissa seria R, se R, né, então S. E a minha conclusão é se P, então S. E o que eu tenho aqui? Eu tenho justamente um silogismo hipotético. Silogismo hipotético, né? A gente abrevia como SH. Porque, ó, se P então R
E se R, então S, como as minhas premissas, eu posso falar que se P, então S, como minha conclusão. Então, tenho duas premissas que gerou essa conclusão. E aí, pelo silogismo hipotético, eu justifico a validade desse argumento aqui. Então, esse argumento está verificado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver uma dúvida, você pode mandar no meu canal, você tem o link na descrição. E agradecer ao Adrian pela doação que ele fez para o canal. Até o próximo.